Olá pessoal, o vídeo de hoje acredito que vai confundir todo mundo que vê o vídeo e acredito que os vídeos daqui pra frente também serão assim, porque todo mundo fala que no YouTube a gente tem que nichar, né? A gente tem que falar só de um conteúdo. Se quiser falar de mais um conteúdo diferente, tem que ter um outro canal para isso. Aí tem a lógica lá do algoritmo e tudo para isso, mas o resumo é o seguinte: acaba que assim, eu tenho focado muito em um conteúdo, quando na verdade a minha ideia era ser mais condizente com o que eu penso. E o que eu penso, eu tenho uma teoria uma ideia que eu desenvolvi em um livro meu e tal, que se chama Polílogo, né? Que ao invés de trabalhar em uma visão dialética, que normalmente se trabalha uma visão dual das coisas, ou muitas vezes monofocal mesmo, né? Uma visão única das coisas. Eu tenho uma visão um pouco que vai um pouco mais para o lado ali que o Edgar Morin fala sobre complexidade. Então, a minha visão é o seguinte: eu quero sempre aproveitar ao máximo o que tem de variedade, onde tem coisas corretas na variedade, porque normalmente o que nós temos em uma ideologia é que as pessoas acabam tendo viés de confirmação, acabam se tornando cada vez mais bitoladas e perdem a razão das coisas. E eu, para me manter condizente com a racionalidade e com a filosofia, que esse é o ideal da filosofia, eu utilizo essa ideia. Por isso que eu tenho nos meus livros, eu trabalho várias ideias diferentes. Por isso, por exemplo, nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando do lado positivo do fenômeno do Milley e do anarcocapitalismo. Porque o que acontece? O anarcocapitalismo, eu já fui libertário em um sentido de defender bem esse tipo de ideia antes mesmo desse movimento tomar proporções, que só começou a tomar proporções na internet. E assim, na época que eu defendia essas ideias, eu não tive acesso a livros sobre isso. Eu cheguei por conclusões próprias mesmo, e eu aprofundei bastante a minha visão. E na época eu conversava muito, quando surgiu o Orkut lá, eu conversava muito com algumas pessoas, inclusive com o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, e eu fui a pessoa que deu vários argumentos que ele depois, quando ele criou o canal, ele utilizou. Então assim, eu tinha vários argumentos e eu pensava realmente que essa ideia de que o Estado, e isso não é só nessa ideia do anarcapitalismo, nada disso, os anarquistas, no geral, pensam isso, sobre que o Estado é um aparelho de repressão, é um aparelho de dominação, uma estrutura de dominação. Anarquistas pensam isso, anarcomunistas, comunistas, sejam marxistas, sejam de outras vertentes, trotskistas. Claro, algumas linhas acreditam que tem que se tomar o Estado e aí fazer a repressão, por exemplo, como no caso do socialismo vai acreditar, no socialismo do marxismo-leninismo vai acreditar que o Estado da democracia burguesa ou outros estados burgueses são um mecanismo de repressão da burguesia e de exploração, de fomento da exploração. E aí o que acontece é que eles acreditam que o proletariado, né, a classe proletária tem que tomar o Estado e com isso instaurar uma ditadura do proletariado, dos trabalhadores, né? Só que aí, claro, aí continua tendo uma opressão. E aí eu via essa crítica toda, eu entendi essa crítica, eu via o Estado realmente como uma forma de opressão e de exploração da classe dominante, mas eu não concordava com essa parte daqui, não, então que os trabalhadores teriam que tomar para oprimir os burgueses e tudo.
Eu acreditava, até porque eu acreditava que eu tinha um potencial para talvez me tornar rico. Acho que facilitou esse meu viés aí, de que na época eu acreditava que era fácil com o trabalho as pessoas chegarem a ascender. Depois eu até vi alguns problemas nisso, depois eu pretendo entrar nisso aí um pouco mais para frente agora no vídeo, mas para resumir o que eu estou tentando falar agora é o seguinte: essa ideia tem um fundamento, e que essa ideia, por exemplo, de libertarianismo tem um fundamento, e que não quer dizer que essas pessoas estejam defendendo, como a maioria dos socialistas da esquerda vai dizer, que está defendendo só a classe dominante. Não quer dizer necessariamente isso, tá? E eu, por exemplo, não tinha essa ideia de defender a classe dominante. Eu tinha a ideia de que era possível, sim, de que a classe dominante, por exemplo, em países como o Brasil, em países como democracia burguesa, elas só eram essa classe extremamente rica e poderosa por concentração de poder econômico e político, principalmente político, porque com o poder político vinha o poder econômico, que por meio da exploração do Estado, pegava dinheiro dos impostos. Os empresários se ligavam aos políticos para pegar o dinheiro dos impostos para ele, que é o que acontece hoje, e já acontecia naquela época. E aí eu via esse problema. Só que a questão toda era que eu não gostava da ideia dessa esquerda, que falava que não, essas pessoas estavam ali só para defender o interesse da classe dominante e para manter os privilégios do rico, que eram os ricos que estavam defendendo isso. Eu não era rico e eu defendia isso porque eu acreditava que era possível, sim, tirando o Estado, reduzindo ao máximo o Estado ou tirando. O meu ideal era tirar, mas eu não sabia como tirar o Estado. Mas tirando o Estado, eu acreditava que seria possível uma liberdade maior, porque eu via por essa questão da ética, que eu acreditava, sim, que posto era roubo, e que é claro que, além da ética, eu acreditava que um utilitarismo também era possível, porque eu acreditava que, reduzindo o Estado, a economia ia crescer. E isso faz todo sentido econômico. Tem uma lógica por trás disso. E eu trabalho isso bastante nos livros, até no Comune Empresarial de Mercado eu trabalho isso. Quando falo de capitalismo público, eu trabalho isso. Além disso, eu acreditava que, reduzindo o Estado, cresceria. E eu acreditava também que as pessoas, no geral, iriam ter mais chances de crescer economicamente, e que ia ter menos desigualdade entre esses grandes ricos, porque esses grandes ricos, eu achava que eles só estavam lá por conta de estarem associados ao poder político. Isso tem uma lógica, mas não acredito que seja bem assim. Tem um problema aí nessa ideia de libertarianismo quanto a uma questão mais utilitária, no sentido de que existe sim um movimento do próprio capital, da forma que o capital se estrutura, de concentração de renda. E isso existe, esse movimento. Não é apenas se associando ao Estado que se consegue criar monopólios e oligopólios. Mas é claro que sim, existe uma possibilidade de se fazer, tirando o Estado, de se aumentar a concorrência, e que empresas mais dinâmicas lá de baixo, as startups, por exemplo, elas surjam e comecem a crescer. E aí, sem o Estado, teria mais concorrência. Não, porque o Estado é um grande criador de monopólio nesse modelo de Estado que a gente tem no Brasil hoje.
Ele cria monopólios, ele, por exemplo, ele tinha... Agora tem um pouquinho mais de bancos, né? Mas foi talvez, das únicas coisas, uma das poucas coisas boas que o Paulo Guedes fez. Mas antes tinha ainda menos. Agora já tem poucos bancos, antes tinha muito menos. Antes era meia dúzia de bancos, dominavam tudo. E isso era o Estado protegendo esses caras. E eu queria ter um banco, por exemplo, se eu tivesse 10 mil reais, eu queria poder ser um banco. Ter um banco, né? Por que eu não poderia? Né? Teria que, para ser dessa classe aí, para ser um banqueiro, teria que já ser um cara extremamente poderoso, teria que molhar a mão de um monte de políticos e tudo. Essa toda é uma grande crítica. Mas, assim, é possível se olhar com esse cuidado para esse aspecto do libertarianismo, de que sim, é possível as pessoas acreditarem realmente que estão fazendo o melhor. E acredito, e alguns como eu acreditavam que isso ia beneficiar até os mais pobres e tudo, por todas essas questões que eu falei, do utilitarismo e do aumento de concorrência, tudo isso. Então não dá para simplesmente chegar e taxar as pessoas como, não, esse cara, ele está defendendo os ricos e tudo, e se quer defender pobre você tem que ser de esquerda. Não acredito que seja por aí. Agora, é claro, para ser condizente com o polílogo, né, e a polilética que eu trabalho no meu entendimento, na minha visão de mundo, por que entram outras coisas e como é que eu vejo que as coisas podem ser colocadas. Eu acredito que o libertarianismo é uma visão interessante. Eu acredito que seja melhor do que a democracia burguesa que a gente vive. Acredito, inclusive, que é melhor do que esse modelo de centrão que nós vivemos hoje, que é uma democracia burguesa se manifestando de forma clara, né? Que é o centrão, que é sempre estar no populismo, na demagogia, que é o que a gente tem nos governos de hoje. Os governos do Bolsonaro, os governos passados, todos os governos seguem esse modelo, demagogia e populismo. Aí eles entram nesses mesmos, tanto que as políticas são as mesmas. Antes era Bolsa Família, na era PT era Bolsa Família, depois quando o Bolsonaro foi, virou Auxílio Brasil, mas ele que criticava isso, aumentou ainda isso. E outro que entrasse ia fazer o mesmo. Porque eu já expliquei em outros vídeos sobre como é que funciona a democracia burguesa. Não vou explicar isso agora de novo porque vai ficar muito longo o vídeo, mas eu posso explicar até em outros, mais nesse viés mais de polílogo, né? de uma visão mais complexa das coisas. Então, como é que eu coloco a minha posição política, econômica? Se você me perguntar, você é o quê? Você é direita, esquerda, você é comunista, é capitalista, é libertário, não sei o quê? A minha visão é o seguinte: eu vejo que tem alguns pontos positivos em vários. É difícil colocar exatamente qual é melhor. Eu vejo, por exemplo, que o capitalismo público, que tem vários vídeos meus agora aí sobre o capitalismo público, é muito útil para fazer um crescimento econômico. E aí acabar com a pobreza, reduzir desigualdade, país se desenvolver, a gente ter uma vida melhor. Do capitalismo público é possível se prosseguir e chegar no comunismo empresarial de mercado, chegar no 100. Como é que a gente faz isso? Mantendo tornando cada vez maior o investimento em criação de empresas públicas a nível de chegar até as empresas pequenas. E aí só tendo essas empresas, em um determinado momento só teria essas empresas. Aí a gente chegaria a esse comunismo empresarial de mercado, que seria uma sociedade muito melhor do que a de hoje também. E aí, o libertarianismo é melhor do que esse capitalismo, esse democracia burguesa que a gente vive hoje? Acredito que sim. Essa democracia burguesa só está favorecendo os ricos que têm conluio com os políticos,
só está favorecendo os políticos. Basicamente são essas duas classes que são favorecidas. São elas que vivem nesse jogo. Eles é que estão ganhando com isso. O resto da população tá só se ferrando, cara. Quando o cara bota lá, Bolsa Família, isso aí vai ser bom para os pobres. Não, não é, cara. Se você analisar isso daí de forma mais complexa, não é bom para os pobres, cara. Porque a pobreza está aumentando. Porque quando você está dando esses bilhões para essas pessoas, a pessoa, ganhei, R$300, vou fazer um monte de coisa. Tá, mas esse dinheiro foi tirado do setor produtivo e aí diminuiu os empregos. Aí outras pessoas passaram a precisar desse dinheiro. E a pessoa que ganhava R$2.000 no seu emprego, ou salário mínimo, sei lá, 1.300, passou a não ganhar mais nada e precisar de R$300. E assim vai acontecendo esse rolo compressor, vai passando, que está fazendo o país se tornar um país paupérrimo. O Brasil está um país extremamente pobre, miserável já. A gente olha aqui no Rio de Janeiro, você anda pelo Rio de Janeiro, você só vê favela. As pessoas que têm uma classe um pouquinho melhor, a classe média que deveria ser a maior parte da população, hoje já é quase considerado como rico, né, pela maior parte, que são os favelizados, os mais pobres, miseráveis e tudo. E a gente está tendo muita miséria. A gente vê para todo lado pessoas indigentes, pessoas vindo com faca para roubar um celular, roubar R$10 e tudo. E tá um caos total. A gente... quem não anda na rua, e tá cada vez mais comum as pessoas não andarem na rua à noite e tudo, porque tem muita violência. E aí a pessoa acaba não vendo a realidade. A pessoa de condomínio e tudo não vai na favela, não sabe qual é a realidade. A própria pessoa da favela, ela acha que muitas vezes ela acha que ela tá bem, mas ela não vê que o Estado está colocando ela numa situação em que ela se torna criminosa, porque ela precisa do gato, que é furto de luz, furto de água, furto de internet, de tudo que dessas net, né, essas coisas, televisão e tudo, né? A pessoa já tá ela poderia inclusive ser presa a qualquer momento, se colocasse para frente, se o Estado realmente fosse sério. E não é, a gente não está vivendo em um Estado sério, a gente está vivendo em um Estado dominado por criminosos. Os criminosos mandam em quase tudo aqui no Rio de Janeiro. E outros estados também não é diferente. São Paulo também é assim, o poder do crime organizado e tudo é enorme. E aí, vou tentar concluir falando o seguinte: como é que, voltando para aquela coisa, como é que então eu me vejo? Então, por que eu coloco essa hierarquia até, ou uma possibilidade de ver as coisas de várias formas? Porque dependendo da estratégia que eu achar possível, eu acho que eu defendo um modelo. Por exemplo, eu entendo que, assim, como eu estava falando, como no empresarial de mercado, 100 é muito bom, mas eu entendo que tem uma resistência enorme. Então, a própria palavra comunismo, ela não pode nem ser proclamada aqui, que tem uma grande perseguição do algoritmo, de tudo. Então, são coisas que eu não... que assim, eu acho que seria legal, mas tem outras também. Então, é uma questão estratégica, de que, assim, eu acredito que, em primeiro lugar, essa democracia burguesa é muito ruim. Esse modelo de capitalismo brasileiro é muito ruim. Estado de bem-estar social só funciona em país rico. E aí a gente vai. E aí entra a questão do último livro que eu trouxe aqui para vocês e que eu publiquei, que se chama Ensaio sobre a Pancracia, que fala justamente em um modelo em que é possível todos esses modelos. Aí eu acho muito legal.
Por quê? Porque é um modelo, a pancracia, que permite a liberdade e é um modelo muito ético, porque ele permite as pessoas se expressarem da forma que quiser, permite a pessoa seguir a economia que ela quiser. Então eu acho a pancracia essencial, muito, muito interessante. Ela é um modelo quase que de federalismo, só que é bem diferente. Por exemplo, a gente tem o movimento federalista dos Estados Unidos, por exemplo, que não tem nada a ver com a pancracia, porque nos Estados Unidos você não pode ter um modelo socialista no meio, você não pode ter um modelo comunista no meio, você não pode ter um modelo ANCAP, anarcocapitalista, né, no meio. Você só tem aquele modelo, então não, a pancracia permite todos esses modelos. Então é um modelo que eu defendo, que acredito que seria muito bom, até para a gente acabar com essa polarização inútil que a gente está vivendo e deixar as pessoas serem felizes do jeito que quiser, porque o que a gente está vivendo hoje é uma realidade em que as pessoas, um governo entra, aí depois faz umas coisinhas, aí o outro entra, acaba com tudo aquilo que aquele fez para fazer o próprio nome, aí depois entra o outro de volta e acaba tudo que aquele outro fez, e a gente está em um modelo que no final das contas ele não vai a lugar nenhum, ele é só um modelo de um destruir o outro. Então, o fenômeno do Milei, do anarcocapitalismo, que é possível que ele cresça nesse momento agora, com o Milei, é possível que cresça, se der certo na Argentina, se for melhor do que o modelo que estava lá antes, que é bem possível, porque o modelo que estava lá antes era igual ao do brasileiro, era porcaria, o país empobreceu, só empobreceu. E aí, se esse fenômeno der certo, assim, eu acredito que vai ser legal, vai ser bom, né? É bom. Na pancracia, por exemplo, a gente permite ter concorrência de modelos. Então, você tem um pequeno estado aqui que é comunista, um pequeno aqui que é socialista, um pequeno aqui que é desculpa, um pequeno aqui que é ANCAP, um pequeno aqui que é social-democracia, um pequeno que é estado de bem-estar, um pequeno que é seja lá qual for. E aí, qual se sair melhor, vai a gente acabar pensando assim, pô, olha lá, isso aqui realmente dá certo. Então dá para ter um modelo de comunismo empresarial de mercado, e aí se der certo, as pessoas vão poder falar, e pô, dá certo. Que é uma coisa que muitas pessoas ignorantes falam hoje, que elas falam assim, isso aí, cadê? Em que país que existe? Claro que não existe, não foi tentado ainda, mas para saber se dá certo tem que aplicar. A teoria funciona, a teoria é bem fundamentada. Inclusive, leiam um livro, Comunismo Empresarial de Mercado. Leiam um livro, está na 4ª edição. Leiam um livro, é interessante. Vejam os vídeos aí que eu falo sobre isso. Capitalismo público, é legal? Muito bom. A gente tem que ver as alternativas. O modelo que a gente está que é péssimo. Esse sim foi tentado e não funcionou. Então não adianta continuar nele. Não adianta ser conservador nesse sentido. Quando a coisa está dando errado, você vai ser conservador para quê? Vai ficar insistindo no mesmo erro por quê? Isso é burrice. Então, essa questão toda da direita e esquerda no Brasil tem um pouco disso. Então, eu acredito sim que é possível que esse fenômeno aí dê certo e tá ok, legal, ótimo. Eu quero mais juntar força com os ANCAPs. Eu queria acabar com essa bobeira de, cara, esses canais aí ficam criando, um criando a picuinha com outra, aí a socialista que fica falando mimimi, falando acusando, taxando o ANCAP, aí é o ANCAP que fica taxando o socialista, e é o cirista que fica taxando. É uma palhaçada, cara, é uma palhaçada isso aí. Eu acho que faz muito mais sentido a gente ser
mais coerente e mais estrategista. A gente, todo mundo fala, então vamos fazer isso aí, a pancracia é legal, dá pra gente ter todos os nossos, então vão todo mundo apoiar isso. Seria o melhor, todo mundo ia ter seu lugar. Mas parece que esses grupos gostam de viver dessa picuinha, assim, e talvez nem gostem, às vezes só fazem isso por conta do algoritmo mesmo. Mas aí acabam entrando no personagem e não conseguem mais sair. Então é isso aí, os próximos vídeos aí eu vou manter um padrão de, assim, tô nem aí. Tô nem aí, não vou manter o nicho, vou colocar os vídeos de... vocês vão ver coisas aleatórias aqui acontecendo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau.